Sarasvati Mahalakshmi Durga Devi Namaha. Sarasvati Mahalakshmi Durga Devi Namaha. Boa noite a todos. Tomara cada um esteja bem. A gente traz hoje aqui mais um episódio, mais uma oportunidade de reflexão que a jornada dos mestres possibilita para nós, para todos nós. O tema de hoje é raiva. Porque atire a primeira pedra. Quem nunca, ao ver a foto de um mestre animal abusado, explorado, atire a primeira pedra, quem nunca sentiu raiva. Atire a primeira pedra, quem nunca sentiu raiva, ponto. Essa emoção que transita dentro de nós e que precisa ser compreendida, ela precisa ser até mesmo neutralizada e transcendida. O que a gente não pode em relação à raiva é negá-la. O que a gente não pode a respeito de qualquer emoção, na verdade, é tentar segurá-la em um espaço fechado que outros não têm acesso e nem nós mesmos. A gente precisa aprender a lidar com o nosso corpo emocional. E a raiva, ela é um tópico que nos cerca. Por quê? Porque o mundo de hoje, porque nós, enquanto humanidade, por causa de toda a nossa inconsciência, insensibilidade e egoísmo, nós temos causado muitas situações difíceis ao nosso redor. E essas situações difíceis, por vezes, nos provocam em raiva outra vez. Só que a raiva, o budismo costuma dizer, tem uma passagem no budismo, na verdade, uma interpretação, uma colocação de um mestre, que diz que a raiva, ela é como a gente segurar uma brasa queimando nas mãos, pedindo para que o outro ser se queime. A raiva é isso. Só que ainda assim a gente não pode olhar e falar, eu não quero sentir raiva. Porque saber o que a gente deve fazer não é igual ao que a gente faz. E as emoções ensinam muito isso para nós. Então precisa existir um passo antes. Precisa existir uma compreensão, precisa existir um outro trabalho para que essa transcendência da raiva aconteça. Para que a gente possa olhar para essas emoções que são mais enérgicas e fazer bom uso delas, transmutá-la a favor do bem. Porque senão a gente, de novo, está segurando aquela brasa quente, pedindo para que o outro se queime. E quem está se queimando, obviamente, é quem está. A Pá que vai entrar vai falar de novo a respeito de raiva e é muito comum no mundo de hoje a gente sentir, a gente ter acesso a essa emoção. É muito comum também a gente, para tentar controlar isso tudo, esconder a raiva ou esconder algum tipo de emoção que a gente não absolutamente se orgulha de sentir. Se a gente esconde uma emoção, a gente até pode ter sucesso escondendo essa emoção do outro, mas as emoções escondidas, elas podem com o tempo se desenvolver em somatizações. E quando a gente fala sobre somatização, a gente automaticamente diz que o que a gente deseja poder realizar, o que a gente deseja se transformar em termos de veículo, para que haja um mundo melhor, com a somatização a gente inibe esse serviço, porque a gente não está mais disponível. Aqui está colocando que a Pá não está conseguindo participar. Deixa eu ver aqui. Está acontecendo alguma coisa, vamos ver. Alguma questão técnica. Vamos ver se a gente consegue agora. Só mais um momento. Aí, André, então... conseguimos. Bem-vinda, Pá. Oi, Fábio. Que bom que você está aí, Pá. Que bom que conseguimos, com tantas emoções, estarmos aqui juntos agora. Bom te ver. Querida. Bem-vinda. Pá, na semana passada você falou conosco a respeito da morte, mas tem pessoas que não estavam ali naquele momento e que não te conhecem.
Queria que você falasse um pouquinho disso, ou seja, quem é você? Eu só comentei que você é psicóloga, mas se você puder falar um pouquinho mais do que, com que você trabalha, para que as pessoas se situem. E, de novo, a gente está trazendo o tema da raiva, já que é uma emoção que todos nós, de alguma forma, nos tornamos íntimos em algum momento, e que a gente não pode tentar colocar embaixo do tapete, se entender e transcender. Você pode se apresentar, Pá, por gentileza? Bem-vinda aqui. Obrigada, bom te ver de novo. Na verdade, todos os dias eu estou lhe vendo com sua rotina lindíssima de tentar fazer os resgates dos corações humanos através dos animais. Então, é muito bom estar com você. Obrigada, viu, pelo convite. Mas então, falando um pouco de mim, eu fiz psicologia. Na semana passada a gente estava falando sobre educação para a morte, que foi o tema do meu mestrado, porque trabalhei em hospitais durante um tempo razoável, né? Foram 12 anos trabalhando com pacientes no final de vida e resolvi então fazer um mestrado para estudar e aprofundar mais a formação dos profissionais que trabalham com morte. Né? E com isso, não só trabalhei com morte, Paty falou, fale sobre com o que você trabalha. Também trabalho com muita raiva. Foi muito apropriado esse convite, porque na prática, quando a gente trabalha, eu não sei como é que isso está nos outros lugares do país, mas aqui em Salvador, a gente passa por muitas dificuldades trabalhando no sistema de saúde, SUS. A gente acha lindo, é um sistema, né, que a gente não vê em nenhum outro lugar, é uma conquista fantástica. E a gente que vai para lá, a gente está lá porque gosta, porque acredita, mas sabe o quanto precisa ser melhorado, né? E a raiva é um dos sentimentos que me acompanhou durante essa trajetória o tempo inteiro. E foi quando eu fui tendo que aprender a lidar com ela, porque se a gente não consegue transformar em algo produtivo, ela realmente traz algo destrutivo, né, em si. Então, a raiva ela tem uma força, uma potência enorme e, a depender de como a gente vai estar conduzindo, a gente pode causar muitos danos ou a gente pode construir muitas coisas. Então, na minha trajetória profissional, tive que lidar com muitas mortes, muitas raivas também. Bom, acho que isso nos torna humanos, porque independente, ou seja, de que área que nós estamos falando, a raiva, especialmente em um mundo injusto, em um mundo inconsciente, em um mundo egoísta, é fácil com que a gente se aproxime dessa emoção. E aí, Pá, a gente tem, geralmente, como ser humano, a gente geralmente acaba querendo ter mais emoções positivas e menos emoções negativas. E muitas vezes a gente tenta ignorar ou até mesmo amortecer essas outras emoções aqui que a gente coloca como negativa no caso da raiva. O que você sugere do ponto de vista da raiva em si, de sentir, de estar em contato com ela, para que ela não manifeste como uma destruição ou como uma ofensa ou como algo que não constrói, algo que na verdade cria ainda mais tensão dentro do assunto que gerou a raiva? Uhum. Então, Paty, a primeira coisa é a gente reconhecer e validar o sentimento de raiva, né? Também, como a gente falou lá na live da morte, a cultura acaba colocando a raiva num lugar negativo, é chamado de um sentimento ruim, e é dito para nós, religiosamente e não religiosamente também, que raiva é algo ruim e que a gente deve tirar isso da nossa vida. O que acontece quando a gente não entende essa mensagem? A gente tenta lidar com a raiva como se ela não existisse, mas ela continua existindo dentro da gente. E como a gente acha negativo, a gente coloca em um lugar no nosso ser e finge, a gente trata como se não existisse. Esse é o grande problema, você falou da psicossomatização. Esse é um dos grandes problemas que levam à psicossomatização. Então, o Jung ele fala do lado sombrio, né? O nosso lado sombra. Ele diz que todos nós temos um lado luz, que é o lado da consciência, que é o lado do que a gente sabe, que a gente está fazendo, e nós temos um lado sombra.
que ele compara com um lugar no inconsciente, que é onde a gente coloca as coisas que a gente define que não serve pra gente no momento. Ou porque foram ruins, ou porque são traumáticas, ou porque foram ditas que eram ruins, porque na nossa sombra também tem coisas boas. Por exemplo, um exemplo bem típico que a gente dá é de um artista que nasceu para ser artista, mas naquela família de médico, de advogado, não cabe a arte. Então ele joga para a sombra e vai fazer medicina ou direito tradicionalmente. Então fica na sombra a vida artística dele. Então não necessariamente são só coisas ruins que a gente joga para a sombra. Mas no geral, a maior parte do conteúdo que a gente joga para a sombra são conteúdos vinculados a uma cultura que diz o que é bom e o que é ruim. Então, o que é bom fica na luz, eu mostro, né, a minha simpatia, a minha delicadeza, eu mostro para todo mundo ver. E o que é ruim, dita raiva, por exemplo, ruim, eu escondo, inclusive de mim mesma, porque eu passo a acreditar que eu não tenho. Esse é um dos maiores problemas, né? Então, assim, um exemplo bem prático. Então, assim, essa caneta, né? Então, não quero, não gosto, acho que não serve. Então, eu vou colocar aqui atrás e ela vai ficar aqui atrás. O fato de eu colocá-la aqui atrás não faz com que ela deixe de existir. Apenas eu deixo de ficar olhando para ela e posso esquecer dela, porque agora eu estou olhando para frente, o meu foco é outro. Eu posso, né, tratar dela como se ela não existisse. Mas o que é que acontece? Se essa caneta, eu estou falando de emoção, mas se essa caneta ela traz um conteúdo emocional, esse conteúdo emocional ele pode ser alimentado sem que eu perceba que ele esteja sendo alimentado. E ele pode crescer. Foi o que Jung chamou de complexo, né? O Jung fala que nós temos vários complexos, que é um aglomerado de emoção que fica na sombra, que portanto eu não vejo. E como eu não vejo, eu não sei o tamanho, eu não sei quanto está crescendo, eu não tenho dimensão. E às vezes esse negócio ganha tanta força, que é o caso às vezes da raiva, ganha tanta força que explode e aí de repente pula na minha frente e eu tenho que olhar para isso. E às vezes a forma como vem de uma forma gritante, né? Então, várias vezes a gente vê, mas fulano era tão calminho, de repente gritou com fulano, bateu em fulano, matou, nossa, matou não sei quem, mas como ele tinha uma paciência, né? O que aconteceu? Aconteceu que ele não desconhecia o que estava lá na sombra, a sombra tomou o comando e agiu. O que acontece com muitas pessoas. Né? E a raiva é algo que a gente faz isso o tempo inteiro, né? A gente joga para trás e quando estoura, de repente, nem a gente às vezes se reconhece quando dá um grito. Né? Às vezes a gente se assusta, ai meu Deus, mas o que aconteceu? Né? Então o que aconteceu é que a gente, sem conhecer o que está por trás disso, o comportamento aparece. Você quer falar alguma coisa, Paty? O que eu pensei nisso, ou seja, que não necessariamente me corrija, mas não necessariamente a gente precisa chegar no grito. Porque o que eu noto, pá, mas comenta comigo por gentileza, a gente está tão inconsciente que da mesma forma que a gente precisa gritar para manifestar o que a gente colocou para fora, para debaixo do tapete ou para fora da nossa percepção para o outro, é uma forma da gente gritar de maneira inconsciente para nós mesmos que aquilo precisa de atenção. Só que o que eu estou questionando aqui, o que eu acredito e quero que a Pá comente, a gente não precisa chegar num ponto onde a gente tenha que pedir desculpa pelo que a gente falou, onde a gente tenha que se justificar em alguma possível grosseria, onde a gente tenha que realmente se dedicar a tentar ressignificar um passado se a gente olhar para isso. Então, eu queria, Pá, que você colocasse para nós como é que eu posso ter uma relação positiva com a raiva? Porque, por exemplo, quando eu chego em um resgate e eu vejo lá um mestre animal que está naquela situação que a gente conhece quando a gente chega aqui no santuário, seja num serviço de resgate, é óbvio, ou seja, circulam várias emoções. E eu tenho, ou seja, a minha forma de lidar com isso, porque eu sei que eu tenho um compromisso que nossa, eu não posso deixar essa raiva tomar a frente da minha vida. Eu preciso deixar que o amor tome a frente da minha vida. Mas, obviamente, só uma experiência pessoal e eu queria que você colocasse, do ponto de vista clínico, do ponto de vista como psicólogo, o que você sugere para as pessoas para que a gente possa ter um pouco mais de autoconhecimento e realmente prevenir que a raiva se transforme em algo negativo e até mesmo usar a raiva para algo positivo.
Você pode falar um pouco disso, como olhar para isso de uma forma positiva? Porque a raiva está aí para todo mundo. O mundo tá provocando a gente nesse lugar. E que bom, porque se a gente visse toda essa injustiça e não tivesse nenhuma sensação dessa forma, aí ia ser triste de fato. Estaríamos indiferentes, né? O que é bem pior, né? Que coloca a gente num outro lugar de não ação, né? Porque o indiferente ele não age. E o sujeito com raiva é justamente isso. Então, eu acho que o primeiro ponto, Paty, para a gente lidar com a raiva é assumir, é reconhecer que todos nós, seres humanos, temos e sentimos, é uma emoção, é algo que tem uma força grande, uma potência, e que vem com força por conta da primitividade. A gente pode falar que é uma emoção primitiva. E que aí tem duas questões. Se ela nos toma, nós vamos agir conforme a raiva diz. E muitas vezes no nosso comportamento a gente vai para violência, para agressão. Agora, se nós tomamos a raiva, quando eu digo ela nos toma, é eu colocar ela lá atrás, ela vai crescendo, 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 e ela chega aqui e ela me toma. E eu levo um susto e não sei o que fazer. Quando eu tomo a raiva para mim, eu trago ela para a consciência antes dela crescer e boto ela aqui e vou começar a olhar para ela. O que é que ela me diz? Eu tô com raiva de quê? O que é que essa raiva vem me dizer? Né? Ela está a serviço de quê? Como é que eu utilizo? Então, a primeira coisa é olhar para a raiva e não negar. Então, esse é o primeiro ponto, né? Para a gente começar a fazer algum trabalho. Trazendo para a consciência, aí a gente vai ter a coragem de olhar para o nosso lado, às vezes, muito malzinho, digamos assim, sabe? Muito perverso, enfim, né? De dizer, poxa, eu lembro no dia do... Quando você falou de um dos animais do resgate, eu não lembro, foi o cavalo, não sei se foi abolito. Foi um deles que tá... Acho que foi. Foi um deles que estava no sofrimento e eu fiquei com tanta raiva daqui da Bahia, matar uma pessoa. E aí você trouxe a questão, né? Mas a gente não... Como foi, Paty, que você trouxe? A gente tem que tomar cuidado de a gente não ser refém da pessoa que está com raiva. Porque se a gente entra no clima de raiva, a gente está sendo tão parecido quanto. Mas eu precisei olhar para mim e falar, eu não sou tão diferente daquele homem, porque se eu tivesse lá, eu dava uma porrada nele. Então, isso... Né? Eu não vou me colocar no lugar superior a esse cara que está fazendo isso com o cavalo. Porque ele é capaz de fazer isso com o cavalo, eu não sou capaz de fazer isso com o cavalo, mas eu poderia ser capaz de fazer isso com ele. Então, somos diferentes. Né? Então, precisei reconhecer. Né? Ah, dá vergonha? Até dá, mas assim, eu não vou para frente se eu não reconhecer isso. Então, ok, tá aí, minha humanidade tá posta. Agora, o que é que eu vou fazer com essa raiva? Já que eu não vou poder estrangular esse homem, né? Não é isso que eu quero. Até porque eu posso estrangular e não vai resolver nada, ele vai continuar fazendo as coisas, talvez ele fique com mais raiva e talvez ele desconte mais em outros animais. Bom, e aí a gente não vai resolver problema nenhum. Então vamos lá, o que eu faço com essa raiva? Primeiro reconheço, depois vejo que não sou superior a ninguém só porque eu vejo que não faria isso com um cavalo, porque eu poderia fazer isso com ele. Então eu me igualo. Estamos no mesmo patamar, não somos tão diferentes assim. Então, eu vou olhar para a minha, já que ele não quer olhar para dele, eu vou olhar para a minha. E aí eu vou para as minhas questões. Uma das questões importantes para a gente olhar para a raiva é o que me provoca a raiva. Eu estava lembrando de uma situação bem específica de um cachorrinho que eu fiquei com muita raiva do agressor aqui na rua, tem um tempo isso. E eu me dei conta depois que quando eu estava olhando para o agressor com a minha raiva, eu não ia resolver nada. Eu não estava gerando nada, né? Então, isso na hora eu poderia gerar, claro, que é uma intervenção, epa, peraí, para um pouquinho, etc e tal, mas eu continuei com a raiva depois, fiquei com aquela imagem. Bom, o homem já foi embora, o cachorro já foi acolhido, e essa raiva me serve para quê? Aí eu fui olhar. Então, assim, enquanto eu estava olhando para a raiva do outro, eu estava sendo tomada pela raiva e nada estava sendo construído. Eu estava gastando meu tempo, gastando minha energia do meu fígado, do meu sistema circulatório que estava sendo contaminado pela essa emoção, que não estava agregando valor nenhum, né? Então eu estava me intoxicando internamente. Quando eu percebi isso, eu falei, não, então eu tenho que olhar para mim. Porque quando eu olhar para o rapaz, eu estou jogando a raiva nele e a raiva é minha. O homem já não está mais nem na minha frente. Então, o que eu preciso olhar? O que é que eu estou olhando quando eu olho para fora? Né? O que eu estou deixando de olhar em mim
quando eu estou apontando para o outro, culpabilizando o outro, dizendo que o outro está errado, aí a gente entra na cultura de certo e errado, a gente sabe que não existe certo e errado. Para aquele homem que estava machucando o cavalo, ele acha que está certo, ele aprendeu isso na ignorância dele, né? Eu acho que está errado, mas enfim, como é que a gente vai dialogar? Não é com uma imposição, não é, olha, eu aprendi e eu preciso lhe dizer que você está errado. Não é assim, com a minha raiva, toda a força da minha raiva, não é assim, né? O outro vai ficar se sentindo agredido, a gente não vai dialogar. Diga, Paty. E aí, esse assunto traz para mim a questão dos gatilhos, Pá, que eu acho importante também a gente comentar a respeito num processo de autoconhecimento. Porque, como você disse, ou seja, o homem não está nem mais lá na tua frente, no teu exemplo, mas você está lá ainda. E isso, você, pelo exemplo que você trouxe, mas cada um de nós, com essa transparência cortante, vai se realizar nesse mesmo espaço que você abriu para a nossa reflexão. Então, como é que a gente analisa esse aspecto interno do que, qual foi aquele gatilho e o que aquela raiva do outro fala a respeito de algo que de repente eu não aceito ou não vejo em mim? Como que eu trabalho esse gatilho? Como que eu reconheço? O que é um gatilho emocional? Você pode falar um pouco a respeito disso? Sim, sim. Então, aí a gente precisa diferenciar o que é o gatilho e o que é a causa da raiva, porque são duas coisas diferentes, né? O gatilho é aquilo que disparou a minha raiva, mas o gatilho não é a causa da minha raiva. O homem batendo no cachorro disparou a emoção que eu tenho dentro de mim, mas a culpa de eu ter raiva não é daquele cara, a responsabilidade não é dele, é da forma como eu li a situação. E como foi que eu, Patrícia, li a situação? Eu pensei, que cara miserável, como é que ele tem coragem de bater num cachorrinho indefeso? Ele não vale nada. Pronto. Trouxe todo um julgamento a respeito daquele cara e a partir daí eu fiquei com raiva dele. Então, uma coisa foi o gatilho, a outra coisa foi o meu julgamento sobre aquele evento que me fez sentir raiva. Essa é a causa da raiva. Né? E aí, uma das coisas que fica clara aí é que quando a gente vai olhar, a causa da raiva tem a ver com uma necessidade minha não atendida. Quem fala isso é esse autor aqui, Marshall Rosenberg, que escreveu a Comunicação Não Violenta, que Carol tem falado bastante, né? Sim. E aqui esse livro, O Surpreendente Propósito da Raiva, e ele vai falar disso, né? Que quando uma necessidade nossa não é atendida, a gente fica com raiva. Então a gente precisa olhar para essa necessidade. Então, quando eu fui olhar para minha relação com o rapaz que estava batendo no cachorro, na verdade eu precisei olhar para trás. Qual é a minha necessidade que não está sendo atendida? A minha necessidade é que não existe, que não tivesse cachorro de rua e que não tivesse sofrimento e que não tivesse seres humanos fazendo isso. Sabe? Essa é a minha necessidade. Mas eu vou conseguir isso? E como eu posso conseguir isso? Né? Então eu preciso. É como se fosse a cebola, né? A gente vai tirando a camada. Então a primeira camada é: tenho raiva, assumo isso. Segunda camada é: qual foi o gatilho? Né? O gatilho foi aquele cara fazer isso, certo? E o que está por trás disso? Qual o julgamento que eu tive? Eu chamei o cara de miserável, disse que o cara não valia nada. Eu nem sei se ele vale ou se não vale. De repente, ele pode ser um amor na comunidade que ele vive, ele pode cuidar super bem da mãe dele, da avó dele, da tia dele, né? Mas com o cachorro ele faz isso. Então, ele não é miserável de todo. Sim. Essa é a relação que ele tem. Então, meu julgamento não vale nada, porque eu não sei quem é esse cara, e não é uma avaliação, é um julgamento, né? Baseado no que eu penso, no que eu acho, dos meus critérios, não sei nem o nome do cara. Então, só serve para quê? Para me deixar com raiva. Então, aí eu tiro essa camada e vou olhar, a minha necessidade é essa. Agora, Pá, então tudo bem, a gente está numa cena que você colocou para nós, para esse estudo e para essa reflexão dessa live, nossa tua retórica que é tão didática, e toda essa questão da raiva veio em cima do agressor e esses gatilhos e a causa. Como é que você define para nós que duas pessoas cheguem nessa mesma cena? Duas pessoas chegam ali. Uma vai olhar e vai falar, eu quero degolar esse sujeito que está fazendo isso com esse mestre cachorro. E a outra vai olhar e vai falar, eu preciso imediatamente encontrar um veterinário para esse mestre cachorro. Como é que a gente consegue
doutrinar o nosso espírito ou doutrinar o nosso corpo emocional, para que a gente consiga verdadeiramente se estabelecer em emoções superiores, em vez de ceder para essas emoções inferiores que acabam fazendo com que essa roda da miséria continue fluindo. Porque se eu sinto raiva, vai trazer mais raiva para a situação, e aquilo vai vibrar, e aquele troço vai aumentar, e ou seja, a gente sabe que o fim disso não é bom, e que não tem fim, inclusive. Então, como é que a gente pega essas duas pessoas, e a pessoa que chegou até lá e nem viu o homem, a pessoa só está vendo o mestre cachorro que precisa de atenção. Como é que a gente se prepara para, sem colocar embaixo do tapete, sem colocar a caneta para trás de nós onde a gente não está vendo, para que a gente consiga enxergar verdadeiramente quem ali naquela situação precisa de ajuda e não usar a situação para ajudar nas questões que eu não tenho resolvido em mim. Muito bom, Paty. Muito bom, excelente. Exatamente isso. O cara que vai degolar o outro, ele está sendo movimentado pela raiva dele e não está resolvendo nada. Né? Na medida em que ele foca ali, ele está resolvendo um problema dele. Ele foi acionado no complexo de raiva dele e ele vai resolver com mais violência. O cachorrinho fica como pano de fundo, muitas vezes. Exato. Essa outra pessoa que nem vê o outro está focada em resolver o problema. Então, você já trouxe, na verdade, a questão que é para onde eu olho, né? Qual é o meu foco? Porque a partir do meu foco, eu vou ver qual é a minha ação. Como eu ainda... Congelou e então vou voltar. Deu uma travada. Você perguntou, parou na solução e eu não sei se as outras pessoas ouviram, se foi só comigo, pode ter sido a minha... Não sei como que aconteceu isso. Se puder só recapitular um pouquinho isso, ou seja, de quando... exatamente, ou seja, da solução. Você estava começando a falar do foco na solução e aí se perdeu. Só para a gente acompanhar esse raciocínio, por gentileza. Eu não sei exatamente onde é que eu estava, mas vou voltar. Mas, assim, a ideia é, a depender de para onde eu escolho olhar, eu vou escolher o meu comportamento, né? Então, se eu olho para o cachorro, o meu comportamento vai ser para cuidar do cachorrinho. Se eu olho para o agressor, o meu comportamento vai ser ou doutrinar o agressor, ou bater no agressor, e aí entra no circuito que raiva gera mais raiva, e aí não leva a lugar nenhum. Então, a pergunta que eu preciso me fazer é, essa situação que me move com raiva ainda, né? Porque eu tô treinando para não ter mais isso, mas enquanto eu tenho, eu reconheço, eu admito e penso, qual é o meu objetivo? O que é que eu quero nessa situação? O meu olhar é para o agressor ou é para o cachorro? Porque se eu fico falando, eu quero matar o homem porque ele foi capaz de fazer isso com um cachorrinho, coitadinho, não sei o quê, e eu também não olho para o cachorrinho, não somos muito diferentes, né? Então, esse é um ponto bem importante para ver como é que a gente vai resolver. A gente se perguntar, eu estou a serviço de quê? Esse meu sentimento aqui está a serviço de quê? Do meu ego, de mostrar que eu sou boazinha e botar minha raiva para fora, aproveitar e ter um motivo para botar minha raiva para fora? Ou para cuidar de quem está precisando de cuidado? Então, essa é uma primeira pergunta. Bom, eu posso responder essa pergunta dizendo, não, eu quero cuidar. Mas eu tô com a raiva desse homem. Ok, eu dou uma guardadinha nessa raiva, porque a emergência é o cuidado com esse animal que tá sangrando, que tá doente, que tá precisando de ajuda. E depois eu vejo o que é que eu faço com essa raiva. Eu não vou fingir que ela não existe, ela tá aqui. Mas eu vou olhar para ela e vou fazer aquela análise, gatilho, a essência, o que me moveu, quais são os julgamentos, quais foram os julgamentos que eu fiz para chegar nessa raiva, para que eu preciso desses julgamentos, né? Quais são as minhas necessidades que não estão sendo atendidas, e aí eu vou mais além. Como que eu lido com as minhas necessidades não atendidas? Né? E aí, cadê que eu tô falando de ego, eu tô falando de superego, eu tô falando de quê? Né? O que que tá me movendo? O que que tá ditando as regras dos meus comportamentos na vida? Exato. E então, o que eu gostaria nessa reflexão pontual agora, porque isso veio lá atrás de uma outra forma, eu acho que agora a gente consegue esmiuçar. Quando você fala de necessidade não atendida, eu queria que a gente
conseguisse de novo esmiuçar, detalhar isso um pouco mais. Porque, por exemplo, quando a gente fala de uma necessidade pessoal, então, por exemplo, Patrícia, eu venho aqui para essa sala e no meio de tudo eu fico aqui, eu medito, eu pratico yoga e isso de alguma forma me alimenta. E se essa necessidade não está atendida, então eventualmente eu fico irritada fora dessa sala, eu fico mais sensível. Isso é uma necessidade pessoal. Porém, agora eu vou trazer aqui, eu gostaria que você elucidasse um pouco isso, essas diferenças. Essa é uma necessidade pessoal pequena, ínfima, de um ego chamado Patrícia Varela Guardiã do Santo. Agora, como é que eu traduzo o que não é uma necessidade pessoal, mas sim, eu posso talvez usar a palavra aqui dever, ou uma missão, ou um propósito. Eu noto que existem preceitos... travou de novo. Será que tá aí? Peraí que travou. Deixa eu ver aqui que tá travado. Vamos ver. Eu não sei se é a minha, se é a da Pá. Aqui. É a da Pá, né? Tá. Só um minutinho. Será que a gente tá aqui? Vamos ver. Só um momento. Se alguém puder comentar alguma coisa. Ah, entrou de novo. Desculpa, a gente tá tendo um probleminha técnico e eu tô tentando entender aqui o que está acontecendo. É a dela. Tá grata, Cíntia. Tô só entendendo aqui, vamos ver. É que já tinha caído antes, a dela que tá... Voltei? Voltou. Voltou. Gratidão. Então, a Roberta também comentou que está aqui. Vamos lá, então vamos só voltar aqui. A nossa que está ótima, é uma raridade aqui na roça, então vamos aproveitar. Tá, vamos lá. O que eu estava comentando é da necessidade pessoal, então, ou seja, dando esse exemplo do que a Patrícia precisa para estar menos irritada fora dessa sala, para lidar com um pouco mais de parcimônia com o que acontece no mundo e dentro do santuário e fora. Agora, existe algo que não é uma necessidade pessoal. Ou seja, é algo maior. Eu vou colocar aqui como necessidade espiritual, mas eu quero que você corrija os termos, que você, para que a gente consiga elucidar. Então, eu tenho no meu coração que todos os seres necessitam viver em paz e com amor. E qual é a prova que isso, para mim, é algo que não é da Patrícia? Porque todos nós nos incomodamos de alguma forma quando nós vemos... Não vou nem entrar no mestre animal, vou ficar num lugar onde todo mundo se relaciona de forma direta. Uma pessoa que seja uma criança abandonada na rua, com fome e com frio. Nenhum de nós reage àquilo com indiferença. A gente pode não saber o que fazer, pode ter raiva, pode... Mas, ou seja, ele sai, na minha visão, e é isso que eu gostaria que você comentasse um pouco, ele sai dessa perspectiva pessoal. Então, como é que eu entendo algo que eu preciso trabalhar em mim como uma necessidade pessoal não atendida para eu entender o que é gatilho, o que é causa, e o que eu preciso entender não como uma necessidade pessoal, mas como uma forma de serviço, porque aquilo é justo dentro de um sistema universal. Faz sentido isso que eu estou perguntando? Paty, peraí, que falhou. Eu não consegui entender tudo. Você falou, eu consegui entender que você estava fazendo a diferenciação entre o ego de Patrícia e as necessidades pessoais. E Isso. tem algo que é do coletivo, que é do universal. Exatamente. E desse coletivo, do ponto de vista de que todos os seres, todos nós, de alguma maneira, não importa se a gente é mais ou menos ignorante, se a gente acha que a gente já está mais à frente ou mais atrás, não importa. A gente reage para a tristeza e para a miséria e para o sofrimento do outro. Então, me parece que esse lugar não é pessoal, não é egóico, e sim de uma... Poderia ser uma centelha, poderia ser uma semente do divino, poderia ter qualquer outra palavra, não importa. Mas o que eu quero dizer é, se eu estou lidando com uma necessidade não atendida minha, eu preciso me trabalhar para não manifestar no negativo. Mas quando eu estou lidando não com uma necessidade pessoal, mas com uma situação que dentro de uma perspectiva cósmica universal não favorece a vida, aquilo não é uma questão pessoal. É algo que o meu espírito clama para ser resolvido. E talvez aí a diferença entre quando a gente sente raiva e quando a gente sente compaixão. Ou seja, você pode transitar um pouco nisso? O que é uma necessidade pessoal não atendida e o que é algo que não é uma necessidade pessoal? É uma expectativa que cada um tem que a vida prospere dentro da plenitude maravilhosa, divina, generosa do universo. Uhum.
eu acho que eu entendi. Eu vou falar aqui, Paty, e se eu não estiver respondendo ao que você está perguntando, você me interrompe, tá? Mas eu acho que eu entendi, eu acho que eu entendi o seguinte. Existem as demandas pessoais egóicas e que a gente precisa ficar muito atenta porque elas nos levam a lugares não essenciais, elas às vezes nos faz a gente se perder no caminho da alma. Então, a gente precisa ficar muito atenta, mas em alguns momentos a gente precisa atender essa necessidade até para chegar no outro caminho, a depender da situação. E tem as necessidades que você não está chamando de individual, mas talvez espiritual, mas eu chamaria isso necessidade de um bem-estar coletivo, que teoricamente deveria ser de todo indivíduo sozinho deveria entender que o bem-estar coletivo depende dele e que esse bem-estar coletivo vai afetá-lo. E é uma via de mão dupla. Na verdade, isso seria um raciocínio muito lógico de qualquer pessoa. E ainda que a pessoa não fosse altruísta por coração, entendendo essa lógica, ela vai dizer, não, eu preciso fazer bem para o planeta porque é uma coisa que vai reverberar para mim. Mas não temos isso. Infelizmente, a gente tem aqui nesse planeta uma variação, né, uma variedade muito grande de pessoas, algumas que estão ainda focadas na necessidade própria do ego, e essas precisam ser chamadas para a perspectiva de, olha, tem outras coisas no mundo. Você impacta o mundo impacta você, e a gente precisa pensar junto. Né? Eu acho que é o papel de quem já está numa outra, conseguindo olhar para uma outra dimensão, que é a dimensão do coletivo, chamar o indivíduo e falar, não dá para viver individualmente na sociedade, porque a sociedade é do coletivo, né? E do coletivo de todos os seres, incluindo. Então esse é um ponto. O outro ponto eu gosto muito do exemplo da irmã Dulce, que é daqui da Bahia, que ela se satisfazia plenamente quando ela conseguia atender a necessidade dos outros, né? Ela trabalhava com os pobres. Ai, que lindinha! Ou é lindinha? Não sei. Lindinha. Ai, lindinha. Então, a irmã Dulce, ela para mim é um exemplo, né? A satisfação dela, pessoal, assim por dizer, estava em atender o maior número de pacientes que estavam na situação de rua ou de meninos de rua, né? Então, ela não se satisfazia enquanto ela não conseguia atender. Aí você pergunta, poxa, mas aí é uma coisa egóica? É uma coisa dela ou é uma coisa, né, da coletividade? Eu não sei, eu não convivi diretamente com a irmã, mas tenho familiares que conviveram, né? Meus tios trabalharam no hospital com ela e eles trazem que isso é da dimensão natural dela. Era uma coisa assim que ela fazia com muita naturalidade, porque era a necessidade da alma dela, né? Atuar no coletivo. Então, às vezes eu fico fazendo essa reflexão. Essa minha necessidade de fazer tal ou tal coisa vem de onde, né? Mas se me anima a alma e isso causa um bem-estar social, isso causa um bem-estar para mim. Mas assim, o que eu tô querendo dizer com isso, Paty? Você tá aí? Tá. Achei que tivesse travado. Tô aqui. O que eu tô querendo dizer? Que às vezes a gente fica pensando, é como se a gente dividisse, né? Não, tem gente que trabalha individualmente, tem gente que quer ser altruísta, que é religioso. Quando, na verdade, eu acho que não tem essa separação, né? Assim, todos nós, se nós compreendermos que para eu estar bem, eu preciso que os outros estejam bem, é uma coisa que, né, não é assim, fulano é espiritualmente mais evoluído porque ele pensa nos outros seres. Não é questão de ser espiritualmente evoluído, é questão de entender a necessidade do nosso propósito aqui no planeta. Aí a gente volta para o que a gente falou na outra live, né? Qual é o seu propósito? O que você está fazendo aqui? É para servir ou é para ser servido? Sim. Eu não sei se eu respondi, Paty, mas... Responder aqui, tem realmente tem alguma coisa acontecendo com a conexão, mas o que eu quero colocar aqui, voltado para o gatilho e porque eu vou desenvolver um pouco e daí você vai entender minha linha de raciocínio, que eu queria que isso ficasse claro para todo mundo. Quando a gente está falando de uma necessidade pessoal, de acordo com o que a Pá trouxe para nós,
Quando essa necessidade pessoal não está atendida, então eventualmente eu manifesto como raiva. Então, dentro daquela situação toda, aquela circunstância está espelhando um movimento de aprendizado meu, que eu preciso, inclusive, para poder servir melhor, ou servir de forma efetiva, já que, como a gente comentou, a raiva não vai movimentar tudo isso. Porém, existem outras situações, e eu vou trazer para tentar exemplificar aqui, colocar uma diferença nisso, eu vou trazer aqui a ira de Deus, que é um tema polêmico também, já que a gente fala sempre, não, mas Deus é bom, Deus é bondade, Deus é compassivo, Deus, que ira de Deus é essa? E a ira de Deus, o que é frente à injustiça. Então, o que eu quero dizer aqui é que se a gente não tiver com autoconhecimento em dia, e é esse o ponto, Pá, que eu queria que você desenvolvesse um pouco, e eu quero que você me corrija, porque aqui eu estou fazendo já, ou seja, você é a psicóloga e eu estou navegando dentro do que eu observo em mim, observo dentro do que acontece no santuário, que é essa escola planetária, tá? Se eu confundo o que é algo que eu preciso trabalhar em mim, como raiva, do que seria a ira divina de eu não permitir testemunhar e ser conivente com o mal, e aquele mal-estar, eu falo, não, mas isso é meu, eu preciso me trabalhar, então eu vou me abster do serviço porque eu não estou pronta. São duas coisas diferentes. É isso que eu quero trazer aqui e eu quero que a Pá comente. É diferente eu sentir raiva por uma necessidade pessoal que não está atendida e eu sentir a ira divina, ou seja, essa ira branca, essa raiva branca frente à injustiça, que se eu me calo para ela, eu sou parte de todo aquele cenário, assim como eu seria se eu manifestasse a minha raiva egóica. Então, o que eu queria que a gente falasse aqui um pouco é essa diferença dessa insatisfação. Porque a gente não pode olhar para isso que está acontecendo no planeta, por mais que a gente tenha os gatilhos e as causas pessoais, mas entender que as coisas se encerram em nós. O mundo e o universo e o que está acontecendo hoje no planeta é muito maior que a gente, que o nosso corpo emocional. Então, sim, existe uma lição de casa, mas existe também um reconhecimento do que não tem nada a ver com a gente, que a gente precisa, sim, dessa insatisfação para poder gerar o foco necessário para a ação. Então, você poderia falar um pouco disso, da gente se mover fora de um aspecto pessoal? E a Fernanda comentou aqui a respeito da alma humana, sobre esse comportamento social. Fernanda, eu gostaria de colocar aqui só um anexo de que quando a gente fala com o mestre animal tem exatamente esse mesmo lugar, ele se compadece do outro, ele tem uma alma que se relaciona com o coletivo. E para eles, inclusive, isso é muito mais claro do que para nós. Muito mais claro, porque eles não se corromperam. E a gente se corrompeu através do ego. E embora eles tenham, sim, uma individualidade, o ego deles é funcional, está a serviço do coração. E uma das razões, quando a gente vê aqui que eles estão adoecendo ou que tem alguma coisa muito forte acontecendo, é que eles não se relacionam com os outros. Ou seja, a gente poderia usar isso para os humanos também. Quando a gente não mais se relaciona, a gente está desequilibrado. E o desequilíbrio vem de onde? Do ego. Enfim, Pá, é isso tudo assim que eu queria falar. Como que é que a gente não se distrai nas nossas questões pessoais para realmente transcender essa raiva, indo trabalhar e resolver o que precisa resolver no mundo? Ótima pergunta, e eu vivenciei isso durante muito tempo no hospital com as situações dos pacientes, e eu ouvia a mesma pergunta, e era da minha coordenadora, que me acompanhou esses anos todos, que é uma pessoa maravilhosa, mas ela estava sempre perguntando, por que você não está suportando essa situação? Né? Ela sempre pedia que eu refletisse sobre, porque vira e mexe eu estava muito indignada, às vezes com muita raiva e querendo produzir algo e desse jeito não dá para ficar. E aí ela trazia a pergunta, mas o que é que você não está suportando nessa situação? Às vezes ela dizia, Patrícia Peixinho, você precisa suportar isso, né? Você está aqui trabalhando com morte e o paciente vai morrer. E aí o que eu tentava entender, e que hoje está muito claro, e na época a gente dialogava muito, é que o que eu não suportava era uma morte sem dignidade. Era uma morte de um paciente com dor, quando tinha morfina para fazer, mas por algum motivo o médico não prescreveu e por isso a enfermeira não podia fazer. Ou porque o médico prescreveu e a enfermeira não deu conta porque ela está com trocentos pacientes. Então, isso era do nível do insuportável para mim. Por quê? Porque era possível de mexer. Então, quando ela falava, o que
você não está suportando? Você não está suportando a morte? Não, a morte é suportável. A morte, ela virá, né? Ela não tem jeito. Agora, a forma como vai morrer na minha frente, eu não quero suportar. E não querendo suportar, eu vou agir, né? Então, assim, não pode visita. A gente tem uma série de regras burocráticas, né, nos hospitais, e que a partir de tal hora não pode visita, mas o paciente está morrendo. E se ele não encontrar a filha dele agora, ele não vai encontrar amanhã de manhã. Mas o horário da visita é amanhã às 9 horas. Mas amanhã, 9 horas, ele não está mais aqui. Ah, mas não pode. Então, eu não suportava isso. E eu não achava que eu tinha que suportar, e por isso, né, eu tinha muitos conflitos no serviço, porque eu continuava achando que isso eu não tinha que suportar. Claro que eu levava para minha psicoterapia individual, o que era que realmente eu tinha que suportar, e o que era que eu não precisava suportar, que era da condição humana, que era só mexer os pauzinhos e aí a gente mudava. Não é estagnar e dizer, não dá para fazer porque não dá, porque o médico não prescreveu. Peraí, eu ia entender se eu me dissesse, não vou fazer a morfina, porque não temos morfina. E aí eu iria para o Ministério Público, vamos lá, Secretaria de Saúde, não ia tratar no âmbito do hospital. Mas tem um farmacêutico, tem a morfina, tem um enfermeiro para aplicar. Exato. E o médico não veio. Vamos se virar, vamos chamar qualquer médico, vamos ligar para o médico. Mas ele terminou o plantão. Ele não terminou o plantão, se ele não prescreveu o remédio. Não terminou, mas ele não sabe. exatamente. Chama ele na casa dele. Sim. Exatamente. Mas não sabia que ia sentir dor. Mas devia prever, né? Com essa tumoração, não se estuda o tipo do câncer, que tipos de dores que podem causar. Vamos esperar até amanhã. Não vamos esperar até amanhã, porque a dor não espera. Né? Daqui a pouco ele vai morrer. E ele precisa morrer com dor. Então, isso tudo que eu achava, que continuo achando, que é do nível do insuportável para mim, que eu não precisava suportar. E por isso eu mexia. Agora, feito tudo isso, o paciente está indo, o paciente está com dispneia, a gente colocou o oxigênio, né? Colocou o catéter, fez tudo e ele está indo, e isso eu tenho que suportar. Né? Isso eu seguro na mão e choro junto, e poxa, aperta o coração, mas isso eu tenho que suportar. Sim. Mas ele com falta de ar, sem o catéter porque alguém não prescreveu, não, eu não tenho que suportar isso. Exato. E o ponto, Pá, com isso tudo, é justamente a gente entender que a raiva, ela pode ser um medidor para nós. Justamente a respeito disso, de coisas que a gente não deve aprender a suportar. Agora, essa raiva, como a Pá comentou, ela pode ser essa necessidade que não está atendida, e tudo bem, a gente precisa olhar para isso. Mas aqui eu gostaria de partir do pressuposto que a gente está trabalhando isso em terapia, que a gente está trabalhando isso com psicólogo, que a gente está trabalhando isso com o que quer que seja que a gente escolheu para tratar disso. E aqui a gente está vendo algo que precisa ser mudado. Então, como é que essa raiva, porque a raiva queima, a raiva ela é uma brasa, a raiva ela move. Tanto que se a gente for refém dela, a gente é capaz de cometer delito. Como a Pá comentou no começo, ou seja, lá e fala, não, então eu vou fazer. É muito comum quando a gente tem um resgate, sei lá, de alguém que quebrou a coluna carregando peso. Alguém fala, não, tem que fazer a mesma coisa para a pessoa entender. Ou seja, então como é que a gente usa essa raiva? Não para devolver, não para vingança, mas para construir. Porque a raiva ela pode ser esse medidor. A raiva ela não precisa ser um espaço que coloque a gente para baixo. Ela pode ser um lugar de transcendência, porque ela fala para nós de uma insatisfação insuportável. E aí vem a sabedoria da Pá. Peraí, o que eu preciso suportar? Eu preciso aprender a suportar que ele está indo na minha frente e eventualmente com qualquer tipo de X. Agora, o que eu não posso suportar? Eu não posso suportar que ele vá sem ver a filha pela última vez, sendo que isso é simplesmente uma norma burocrática imposta por seres humanos que não estão dentro de uma sensibilidade prontos para aquele serviço ou para aquela determinação. Então, o que eu quero colocar aqui, como que é que essa raiva trabalha em nós, Pá? Como que a gente pode trabalhar isso? Fazer as pazes com a raiva. A gente sentir raiva de algo, ou essa ira branca, ou essa insatisfação, e falar, tudo bem, eu não vou ficar aqui escondendo a minha raiva, eu não vou ficar... Mas como que é que eu canalizo essa raiva que queima e que move para algo bom? Como é que se faz isso, Pá?
Qual é o discernimento para se ter? Qual é o trabalho psicológico? Qual é a preparação espiritual? Ou seja, porque o mundo, de novo, mestres animais estão sofrendo agora, as crianças estão sofrendo. Esse exemplo que a Pá deu está acontecendo agora nos hospitais. Pessoas estão fazendo a passagem aqui em Camanducaia, estão amarrando as pessoas para colocar o respirador, porque a anestesia acabou. Isso está acontecendo agora. Então, a gente não pode olhar para tudo isso e falar, ai, tudo bem, a vida é cruel e dura para todo mundo. A gente precisa encontrar formas dessa indignação levar a gente para algo superior. Qual é o caminho, Pá? Paty, a pergunta difícil, eu não sei qual que é o caminho, eu posso lhe dizer qual que foi o meu caminho, né? Assim, muita psicoterapia para olhar o tempo inteiro para dentro, né? Então, esse trabalho pessoal, no meu caso, foi com psicoterapia, mas tem gente que vai fazer yoga, tem gente... O importante é olhar para dentro e tá sempre se perguntando, eu estou aqui a serviço de quê? Né? Porque se eu estiver respondendo a serviço do meu ego, das minhas necessidades pessoais, eu vou estar distraída do verdadeiro propósito, que não está vinculado só com o indivíduo. A gente, né, tem essa noção que é do coletivo. Mas então, assim, o caminho é manter, eu acho que a indignação sim, e foi o que a gente tinha conversado no outro momento, que a raiva em si, ela não é, ela não é nem boa nem má. Depende do que a gente vai fazer com ela, que a gente vai construir ou destruir. Então, eu já tive momentos no hospital de brigar com o médico porque a paciente, outro exemplo, a paciente estava chorando porque o médico fez uma mutilação, né, no braço, tirou o braço porque tinha câncer, né? E aí ela estava chorando. E aí eu fui perguntar pro médico porque ele não chamou psicologia, porque lá, quer dizer, em todos os hospitais aqui, o médico tem que chamar todos os outros colegas porque ele precisa identificar. Então, se o médico identifica, ele chama. E se o médico não identifica, o paciente fica chorando. E aí eu fui lá perguntar, fulano, por que não chamou? Ele, mas por que precisa? Eu falei, precisa, ela tá chorando. Mas por que ela tá chorando? Veja, por que ela tá chorando? Ela tá chorando porque ela acabou de perder o braço direito dela, porque ela tem uma bebezinha que ela não sabe como é que vai ser agora, como é que ela vai segurar. Ela tá chorando porque ela tá muito triste. E aí ele respondeu, mas eu não tô entendendo porque ela tá chorando, eu avisei a ela que eu ia tirar o braço. Bom, claro que nessa hora, lá em 2008, eu briguei com ele, foi uma confusão, eu disse que eu ia atender, que eu não ia esperar o pedido dele, ele achou uma afronta, que ele que tem que identificar, enfim. Ao longo desse processo, a minha chefe, muito esperta, muito experiente, começou a convidar esse médico, já que ele era mestre, doutor, professor da universidade. Falou, ó, Paty, vamos fazer o seguinte, a gente precisa chamar ele para perto, para a gente entender quais foram as razões que fizeram ele fazer isso. Porque se ele fez medicina, não é para massacrar ninguém. Se fosse para massacrar, ele ia fazer outra coisa. Vamos entender o que está acontecendo? Que é uma das coisas que esse autor fala, né? Que é uma das possíveis formas de transcender a raiva é tentar entender os motivos pelos quais o outro fez isso ou aquilo. Que tem motivo. Pode não justificar, mas explica. E isso faz eu olhar para o outro diferente. E isso fez toda a diferença na minha trajetória, Paty. Porque aí a gente começou a chamar esse médico para as nossas sessões clínicas, já que ele gostava de estudar clinicamente o paciente. Começou a inserir no mundo dele que existe um psiquismo, que existe uma mente e que sofre quando perde um membro. E ao longo de alguns anos, a gente fez um protocolo mostrando para ele que toda vez que o ser é mutilado, tira uma perna, um braço, gera uma dor, mesmo que ele saiba. E aí, Paty, a gente entendeu que ele não olhava para a perda do braço. Ele, enquanto ortopedista, ele olhava para a retirada do câncer. Então, ele não entendia porque a pessoa estava sofrendo, porque ele está salvando a vida da pessoa. Ele não está tirando o braço, ele está tirando um câncer. Então, ele não entendia. E aí a gente precisou dialogar para eu ver que ele não era o monstro que eu achava que ele era, e ele entender que eu não era a psicóloga chata que estava querendo atender o paciente dele e ele me chamar, porque eu não tinha o que fazer no hospital, né? E ficamos amigos. E ficamos amigos a ponto dele, quando ele ia dar uma notícia para um paciente de que ia tirar o braço, como ele já aprendeu que existia um sofrimento psíquico, né, por trás de tirar esse braço, ele às vezes encontrava comigo no corredor e dizia, Patrícia, vem cá comigo que eu preciso avisar a moça que eu vou tirar o braço dela. Né? E aí eu comecei a ver um sentimento nele, mas eu também entendi que ele não podia se relacionar muito afetivamente com aquela moça, porque senão ele não ia conseguir cortar o braço dela.
Senão ele não ia conseguir ver só o câncer que ele estava tirando. Ele ia ouvir o choro dela e ele não suportava isso. Né? Eu que suporto isso não arranco o braço de ninguém. Aí é fácil também. Né? E aí eu comecei a me colocar no lugar dele. Será que se eu tivesse que sair amputando, serrando o osso, né? Mutilando pessoas, eu ia ter essa habilidade de me relacionar afetivamente com as pessoas e ouvir o choro? Talvez não. Sabe? Então, assim, a minha trajetória passa por cada situação e tentando identificar. Aqui, então, a gente faz assim. Aqui eu fico amiga desse cara e ele me conhece e eu conheço e a gente transforma, pelo menos, os pacientes da ortopedia. Né? Em outras situações, eu vou ver outras formas de agir. Mas, assim, uma coisa que sempre balizou minha prática, e eu acho que isso talvez sirva, né, como uma forma de seguir para algumas pessoas, é pelo coração. Né? E pelo coração. Sempre ler assim, poxa, a razão está dizendo isso, a regra está dizendo, mas o meu coração está dizendo que não. Tem alguma coisa errada. Aí entra Patrícia Shapiro, lembra que eu falei da transgressão? Eu me encontrei com Shapiro, porque é desse ponto, né? É da transgressão, porque é insuportável ver que uma regra vai inviabilizar uma despedida de um pai com a filha. Não dá. É uma transgressão de eu ter entrado no leito dessa paciente que estava chorando e ter feito o atendimento, mesmo sem o médico ter me chamado. Porque eu deveria ter esperado o médico chamar. É uma transgressão? É, mas eu passei e eu vi chorando. O meu coração disse, vai lá. Ah, mas não podia. Já foi. Segui meu coração. Exatamente. Mas, como você comentou, é difícil a gente falar, né? Falar, o caminho. Só que eu arrisco dizer, como você está colocando do coração, que esse caminho, embora ele tenha manifestações diferentes para cada um de nós, como você mesmo deu o exemplo desse médico que estava olhando o câncer que tirava e não o braço que ele serrava, quando a gente consegue praticar algo maior que a gente, é parte desse caminho. Então, quando a gente consegue praticar empatia, quando a gente consegue praticar compaixão, quando a gente consegue colocar o agressor no mesmo espaço da vítima, porque a gente está totalmente disponível para a vítima, a gente está totalmente disponível exatamente porque você falou, para o choro. A gente está disponível para quem perdeu o braço, a gente está disponível para... Mas a gente não está disponível para quem cerrou o braço e para as razões de quem cerrou o braço. Então, é importante, eu vejo... Eu preciso lembrar que tá salvando vida. Esse que cerrou o braço, que não tá vendo a paciente, salvou a vida. Porque se ele não tira o braço a tempo, o câncer invade, ela morre. Exato, exato. Então, eu acredito que, de novo, ou seja, quando a gente fala o caminho, esse lugar que você fala do coração, me transmite sabedoria. Porque, realmente, se a gente conseguir colocar o agressor nesse mesmo espaço da vítima, quem a gente julga agressor, e aqui a gente está usando esse exemplo, ou seja, desse médico que foi interpretado dessa forma, e que foi um exemplo tão didático, mas se a gente coloca também na questão do mestre animal, porque é um aspecto cultural, é o que quer que seja, para mim termina no mesmo lugar que você ali, junto com a tua equipe, fez, é diálogo, é a gente conversar, é a gente conseguir transcender isso tudo, e aí o coração, para mim, é o amor. O coração, para mim, é um entendimento, não um entendimento intelectual, mas um entendimento amoroso, o acolhimento, é escutar, escuta compassiva para as razões do outro, para a gente estabelecer diálogo e verdadeiramente mudar, às vezes, a percepção, a prática, a vida, não importa, mas mudar para melhor. E isso, para mim, resume não só a live, mas a razão que a gente está aqui. Para melhorar, para contribuir e para não separar vítimas de agressores. E quando a gente não separa vítima de agressor, a gente também entra nesse mesmo espaço onde a gente pode perdoar a vítima que nós somos, porque essa vítima que nós somos, por vezes, nos sabota de situações diversas, e perdoar o agressor que cada um de nós é. Aí é mais fácil lidar com a agressão do outro, é mais fácil acolher, porque tudo isso se resolveu e a gente está puramente no serviço. E esse serviço que é no coração, e esse serviço que pratica empatia, altruísmo, pratica enxergar o outro por quem ele é e com as razões que ele tem. Pá, é sempre incrível falar com você. Você gostaria de deixar uma mensagem final? Que a hora voa, que eu fiquei olhando e falei, nossa, 9h10. Você gostaria de deixar uma mensagem final para as pessoas que estão com dificuldade transcendendo a raiva,
ou mesmo encontrando esses gatilhos, essas causas, ou até mesmo tendo discernimento para saber se essa raiva é uma necessidade não atendida ou se ela é uma insatisfação por uma situação coletiva? Você teria uma mensagem final para deixar para elas? Olha, o que eu acho que fica de muito importante nessa história, né? Do que eu pude aprender com a psicologia, com a minha experiência, com o meu coração, é que a gente precisa olhar para dentro. Né? Uma fala de Jung que é bem conhecida, que as pessoas falam, é que quando a gente olha para fora, a gente sonha. Quando a gente olha para dentro, a gente acorda. Né? Então, eu acho que o despertar está nesse processo de olhar para dentro, ter a coragem de reconhecer que somos humanos e que temos luz e sombra, né? E que a gente tem a tendência de esconder a sombra, mas a gente não precisa, né? Que estamos todos no mesmo planeta e circulando da mesma forma, só que um desperta, o outro ainda não despertou. Eu acho que se colocar nesse lugar de que eu não sou melhor do que ninguém, mas eu aprendi algo que o outro ainda não aprendeu, mas que certamente esse outro tem algo que eu também não aprendi, que a gente pode trocar. Eu acho que esse ensinamento leva a gente para um lugar de crescimento, né? Inclusive, assim, de lidar com a raiva e todos os outros sentimentos, inveja, o medo é outro que é muito escondido, né? Que as pessoas não conseguem lidar, que não conseguem olhar, e muitas vezes a base da raiva, não deu tempo de falar aqui, mas muitas vezes a base da raiva é o medo, né? Às vezes é um medo muito difícil de ser enfrentado, aí a gente não consegue olhar para ele e aí bate na raiva porque é mais fácil, porque aí a raiva eu projeto para o outro, jogo para o outro e assim eu sigo, não preciso olhar para dentro. Então, eu acho que o caminho é esse para todos nós, né? De olhar para dentro, de ter a coragem de reconhecer. Não precisa sair falando para todo mundo, olha, descobri que eu sou invejosa, descobri que eu tenho raiva. Não precisa, mas assumir para si mesmo e dizer, ok, e agora? O que eu faço com isso? Né? Qual vai ser o norte, né? Como é que eu caminho com isso na vida, já que está aqui? Então, eu acho que não é fácil, te digo que não é fácil, né? Tem muito auto-julgamento, porque a gente mesmo se julga o tempo inteiro também, a gente julga o outro, mas eu acho que é o caminho possível, sabe? O caminho de acessar o propósito da nossa vida, a alma, o amor, eu acho que é por aí, é olhar para dentro, para a gente desenvolver essa compaixão mesmo. Que lindo, Pá. Que lindo. Pá, eu quero te agradecer pelo teu tempo, não só hoje, mas na outra quinta-feira. E o teu tempo distante das lives, o tempo que a gente recebe aqui no santuário, as vibrações tuas, do André, da Lauane, enfim, de todas as pessoas que estão aí conectadas a você e que a gente sente de uma forma tão presente aqui no nosso dia a dia. Muita gratidão, querida, por estar com a gente, de tantas formas diferentes, nessa missão que é de humildade, nessa missão que é olhar para dentro, nessa missão que é o serviço, nessa missão que é o autoconhecimento, em tudo isso que faz a gente humano e que faz valer o nosso tempo aqui na Terra, quando a gente consegue transcender e colocar o melhor de nós a serviço do outro. Obrigada, Paty. Eu que agradeço. Obrigada por tudo, por ser um exemplo. Obrigada pelo santuário existir, né? Obrigada por Vitor, por todos. Obrigada por Shapiro, que é minha inspiração para me manter na transgressão. Obrigada por tudo. Gratidão, querida. Gratidão a todos que nos ouviram e logo estaremos de volta com mais reflexões que essa jornada dos mestres provoca em nós. Gratidão a todos. Até breve. Pá. Vou deixar um mantra para terminar. Shanti, Shanti, Shanti. Gratidão a todos, que haja paz, que haja amor, que cesse o sofrimento e que cada um esteja a serviço de um mundo melhor. Um grande beijo.